E aí, pessoal, como eu disse, retornando aqui para os delírios de Praga, uma contribuição gigantesca de Graziella. Eu quero compartilhar com vocês o texto e também vou colocar na descrição do vídeo as fontes e o próprio link para o blog, porque esse texto estará também no blog Topa Pensar. Grazi, quero registrar meu agradecimento com essa coluna Delírios de Praga. Você enriquece o nosso canal com as suas reflexões que são absolutamente profundas, cuidadosas, além da tua escrita que é maravilhosa. Eu aprendo muito com você. Vamos juntos? Dê seu like, compartilhe com quem topa pensar, porque aqui é assim, ó, topa pensar? Venha com a gente. Delírios de Praga, a lucidez e o abraço da loucura. Querido Samuel, no começo dessa semana eu te contei que sentia que tinha acordado de um coma depois de 20 anos. Tamanha é a sensação de que eu não caibo nesse mundo. Já te disse mais de uma vez que às vezes desconfio que estou ficando louca. E devo estar mesmo. Para vir aqui despejar minhas pequenices bem no dia em que o mundo perdeu Gal, uma das maiores grandezas da cultura brasileira. Mas é de uma mulher tão grande quanto a Gal que eu vou falar aqui, porque ela não me deixa esquecer o quanto é tênue a fronteira entre a loucura e a lucidez. Avril é a inglesa que, muito jovem, se mudou para a Espanha, onde viveu antes de se instalar na capital francesa, de onde não sairia mais. Eu a conheci em 2006, quando morava em Praga. Àquela altura, ela tinha sido diagnosticada com uma doença neurodegenerativa, a qual comprometia lentamente a sua memória recente. Para muitas pessoas, ela era a velha louca e engraçada. Para mim, era a lucidez sem máscaras. Ela era conhecida e muito querida no bairro, pelo qual andava com um molho de chaves das casas, onde ia cuidar dos gatos da vizinhança quando as pessoas estavam fora de casa. Ela sempre gostou de festas e nunca recusava um convite para dançar. E tinha como grande preocupação manter a privacidade do lar. Foi somente em 2012 que entrei pela primeira vez na casa dela. Fui uma das poucas pessoas que entrou em sua casa enquanto ela ainda tinha consciência de quem éramos. O apartamento precisava de uma reforma e ela deveria se mudar temporariamente para outro apartamento que ela tinha a algumas quadras daquela. Não era o melhor que podia acontecer para uma pessoa cuja única segurança era o seu lar e tudo o que ela guardava, em especial as memórias, as boas e as ruins. Minha missão era ajudar com a mudança, ou seja, jogar fora o que já não servia mais, empacotar o que ficaria guardado e transportar para o outro apartamento aquilo de que ela precisaria. Parecia que eu tinha sido abduzida para um gabinete de curiosidades muito bagunçado, onde moravam as lembranças de uma pessoa que já pouco retinha no cérebro os acontecimentos mais próximos do presente. Apesar dos sintomas já existentes, os danos ainda não estavam avançados. Para não se esquecer dos compromissos, ela os anotava em papéis aproveitados de embalagens. As preferidas eram as de chocolate, que ela prendia com prendedores de roupa em lugares visíveis. E ela nunca faltava a esses compromissos. Ela checava com frequência onde estava o envelope que guardava os documentos mais importantes. As roupas preferidas ficavam espalhadas pela casa, em cabides que ela pendurava onde fosse possível, de modo que o lindo e grande guarda-roupa de madeira maciça quase não tinha serventia. Os seus companheiros, 6 gatos, ajudavam na bagunça, espalhando pelos, ração e cocô por todos os cantos. Por uns dias, esse foi o meu castelo. Foi lá que ela me mostrou provas de narrativas que pareciam fantasiosas e que, com vergonha de ter desconfiado dela e de seus delírios, descobri serem verdadeiras, apesar de inverossímeis. Ali, com a ajuda dos objetos, ela me narrou sua trajetória. Lá encontrei de tudo um pouco, evidências
e resquícios de glamour, boa música, jazz especialmente, dores e sabores de amores, traições recíprocas, fotos, a cópia datilografada do livro que ela nunca publicou, bibelôs, joias, cartas, a coleção de chapéus. O grande espelho na parede, onde ela se certificava de que não parecíamos ter a idade que tínhamos, éramos tão mais jovens. Quando os sacos de lixo acabavam, ela corria no mercadinho ao lado. Quase sempre se esquecia dos sacos, mas voltava com cerveja e petiscos. E engatávamos longas conversas. Os tabus, os encontros furtivos dos anúncios de jornal, o romance com o menino mais jovem, a mãe de quem ela tinha tanta saudade. Nossas confidências se misturavam, ríamos muito, às vezes chorávamos. Um dia, quando chegamos no prédio, ela parou para brincar com uma criança, depois perguntou à mãe: "Você mora aqui, darling? Em que andar?" "No nono." "Você me pergunta isso toda vez que nos encontramos", respondeu a moça, visivelmente irritada. "Desculpe, é que eu tenho Alzheimer", disse Avril, da forma mais natural possível, e depois consolou a mulher envergonhada. "Não se preocupe, levo a vida normalmente, adoro dançar e tomar champanhe com os amigos, mas às vezes esqueço algumas coisas." Foi o tapa de luva de pelica mais arrebatador que eu já testemunhei. No outro dia, estávamos transportando algumas coisas para o outro apartamento quando vimos na rua uma moça com um realejo. Ao invés de mensagem, o pássaro escolhia músicas. Deixamos as sacolas no chão e dançamos por horas. E até hoje, não sei ao certo se isso aconteceu de verdade. Com o passar do tempo, ela foi se esquecendo quem eram as pessoas, inclusive eu, mas ainda me recebia com carinho na sua casa. Ela sabia e me mostrava que eu era alguém especial dentre tantos outros que passaram a frequentar o seu lar. Falava as coisas desconexas e eu me aproveitava da sua loucura para liberar a minha. Por longo tempo dialogávamos sem coerência, sem coesão, por meio de frases inconclusas. Um dia, cheguei à sua casa e o grande espelho estava coberto com um pano. Ela havia se assustado com a pessoa estranha que começou a aparecer na frente dela todos os dias, mesmo quando estava sozinha. Até que sua condição ficou delicada e não era mais seguro que ela ficasse sozinha. Uns meses depois que foi morar em um asilo, fui visitá-la. Ela não sabia meu nome e nem quem eu era, e no início me mandou embora, para depois me pegar pelas mãos. Avril tinha um namorado e parecia alegre. Também parecia confusa, como se não conseguisse mais se habitar. Para mim, aquele lugar roubava a sua vida muito mais rapidamente do que a doença, porque ali sua loucura estava aprisionada. Voltei ao asilo uns meses depois. Ela estava sentada imóvel, com um olhar perdido ao longe. Já quase não falava e andava com pouca velocidade e muita dor. Caminhamos devagar até seu quarto, entramos e nos deitamos juntas na cama. Adormecemos de mãos dadas. Ela ainda dormia quando fui embora. Essa foi a nossa despedida. Ela partiu uns dias depois, quando eu já não estava mais em Paris. Mas voltei para o funeral. E quem, além de Avril, poderia me proporcionar um passeio no carro da funerária pelas ruas de uma das cidades mais conhecidas do mundo? No ano seguinte, no dia em que ela completou 80 anos, a Catedral de Notre-Dame de Paris foi consumida por um incêndio. Fiquei mais de um ano sem voltar para lá, ainda me confundo nos tempos verbais e às vezes é impossível usar os pretéritos, porque não quero apagar sua existência. Da Avril, eu herdei ricas histórias, alguns objetos, o prazer em elogiar as pessoas, mesmo aquelas que não conheço, e o vestido amarelo que a mãe dela usou em um dos 3 casamentos da filha. Pouco tempo atrás, eu me dei conta de que o vestido se encontra pendurado na porta do meu quarto com um cabide, assim como ela fazia
com suas roupas. E dela também herdei a certeza de que a loucura nada mais é do que a explosão da mais genuína lucidez, que, de tão intensa, não cabe dentro dos parâmetros sociais e parece nonsense às pessoas que não mergulham dentro de si. Assim imagino que é acordar de um coma de 20 anos depois. Para Avril, eu termino esse relato com um texto que escrevi em setembro de 2020. Prece para a Mãe Lucidez. Mãe Lucidez, não amance a minha ira. Não anestesie minha indignação e minha revolta diante da banalização, do desrespeito e da violência. Não cegue e nem cale o meu coração diante das vidas perdidas por causa da negligência, da indiferença e do egoísmo de quem governa e de quem vota. Remova de mim a tentação do julgamento e da condenação alheios e renove em mim a compreensão e a compaixão. Lucidez, minha mãe, me afaste da resignação e mantenha aceso o meu desejo de justiça, mas não permita nunca que a cólera selvagem das minhas vísceras me abstenha do amor, da ternura e da serenidade. Canalize a minha consciência e a minha razão em momentos de delírios poéticos e permita que eu abrace a minha loucura saudável antes que seja tarde demais. Saravá. Graziella, em Praga, República Tcheca, no dia 9 de novembro de 2022, e eu reforço meu agradecimento a Grazi por sua contribuição ao Topa Pensar e deixo na descrição desse vídeo as fontes tanto das reflexões que foram extraídas do texto que Graziella escreveu para uma exposição Casas, e aí tem o link para você ter acesso, e também o Preces para a Mãe Lucidez, que está num projeto intitulado O Caderno das Preces Profanas. Você também terá a oportunidade de escrever para a Graziella, porque eu vou deixar o seu e-mail na descrição do vídeo. E aí, topa pensar? Fique bem.